parabenizando por esse trabalho a ABRADT, agradecendo o convite que me foi feito. A ABRADT que reúne as diversas tribos, posso me permitir dizer assim, né, de advogados, estagiários, estudantes de direito, fazendários, procuradores, e aqui represento os procuradores, e gostaria de saudar a mesa, professor Caputo, professor Oswaldo, professora Betina, agradecendo então o convite que me foi feito aqui. Queria falar também de 3 homenagens que eu gostaria de fazer. Primeiro, a professora Misabel Derzi. Quem não a conhece pessoalmente, sabe e se encanta com o que ela escreve, sabe e se encanta com o que ela fala, com o que ela nos passa. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, de certa forma, tiveram contato, ainda que na literatura, com a professora Misabel Derzi. Eu tive a honra de ser aluno dela, tive a honra de ser chefiado por ela enquanto Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais. Numa era de contingências, não diferente das contingências por que passamos agora, mas sempre na lida, na batalha, eu fico extremamente gratificado de tratar sobre um tema de que ela tratou. Aliás, um tema que ela não tenha tratado também é bem difícil de acontecer, ainda não conheço. Mas gostaria mesmo de externar essa minha paixão intelectual pela professora Misabel Derzi. E também homenagear aos meus colegas que aqui estão, procuradores do Estado de Minas Gerais, que nessa contingência, em todas as adversidades, divide conosco, né, a lida profissional. E também os colegas que, enquanto procurador que era no fronte de batalha, eu não tinha tanto contato direto com os colegas da Secretaria de Estado de Fazenda. Esporadicamente, umas informações, em um ofício, mas agora na chefia da Procuradoria de Tributos e Assuntos Fiscais, da Advocacia Geral do Estado, tive uma oportunidade ímpar de conviver com essas magníficas pessoas. Eu quero dizer aqui de público e sem medo nenhum de pedância ou qualquer coisa que possa aparecer, e gostaria de homenagear aqui o Dr. Ricardo, até que me subsidiou com o que eu vou falar agora, responsabilidade, porque se eu falar alguma bobagem é por causa dele, né? A gente sempre culpa alguém, né? Mas eu queria externar aqui o meu agradecimento, a honra de participar com todos vocês. O painel anterior foi magnífico e toda essa qualidade eu vivo rotina. Parabéns a todos vocês. Bom, o tema então que me foi atribuído é para tratar sobre ganho de capital, causa-mortes, heranças e doações. Na verdade, dentro do painel, conflitos de competências. E vou tentar estabelecer aqui um conflito entre o imposto de renda sobre o ganho de capital e o ITCD. Aqui nós chamamos de ITCD, né, professor Oswaldo? Mineiro tem uma capacidade de síntese magnífica. Certa feita eu estava conversando com um colega do Rio Grande do Sul e dizia para ele, quis dizer para ele, numa interjeição muito comum entre nós aqui mineiros, olha para você ver. Mas eu não falei, olha para você ver. Eu disse, ó para você ver. Ele não entendia a minha linguagem. OPCV, 4 letras. Né? Por isso que o nosso presidente do Conselho de Contribuintes não é chamado aqui pelo nome inteiro dele, é Júnior. É a capacidade de síntese, né, que nos é peculiar. Bom, um tema desafiante, um tema prolixo, porque tem um tratamento normativo pulverizado, um tema que não tem uma didática, que não tem uma compreensão única, uma unicidade de entendimento, um tema que há muito foi trabalhado, voltou, revoltou, e agora veio a lume de novo, por conta da Lei 13.259, de março desse ano, e que também por conta de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que quer alterar um pouco a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas um tema que não é novo, um tema já antigo, que doutrinadores de escola já tratavam sobre esse tema. Eu vou falar aqui, primeiro, na competência da União Federal. Imaginando, já que falamos de questões federativas, né, a União, por vezes, pensa que não existem estados e municípios. Eu mais do que nunca sei, porque não só vou de pires na mão para pedir recursos para o erário federal, mas também eu vou em certas situações em que eu preciso de certidão negativa de débito, e aí eu me sinto na condição dos contribuintes, né, e o Estado é um contribuinte da União, certificado de regularidade previdenciária, que por vezes nós somos obrigados a judicializar a questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal para obter uma certidão
para que nós possamos ter acesso aos recursos federais. Realmente esse federalismo assimétrico, ele precisa ser revisto em todos os seus sentidos. Mas vamos pelo foco da União, para nós entendermos. A ideia é, primeiro, analisar a questão da União, depois a do Estado, verificar a posição da Receita Federal, comparando os dois tributos, Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital e o ITCD, e depois uma análise da doutrina e uma parte da jurisprudência sobre o tema. Bom, então, a competência para a tributação do ganho de capital, entendido como renda, seria da União, é efetivamente da União. A questão é, o que significa ganho de capital? Bom, correntemente se diz que ganho de capital seria, e eu coloco isso, consistiria na diferença positiva entre o valor de venda de um bem, móvel ou imóvel, e o seu valor de compra, que é o chamado valor de aquisição. O valor tratado pela lei é chamado valor de aquisição, aquele original. Eu já adianto que coloco isso no pretérito, né, consistiria porque eu discordo desse posicionamento. Esse que é um viés econômico e prescindiu aqui de uma análise jurídica que, ao final e ao cabo, pretende incorporar a esse conceito de ganho de capital. Mas tomando como base essa continuidade, quais são as operações que estariam sujeitas e estão efetivamente sujeitas a ganho de capital? Dentre outras, a transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa-mortes e a donatários na doação, inclusive em adiantamento de legítima, de bens e direitos por valor superior àquele pelo qual constavam na declaração de ajuste anual do decujus e do doador que os tenha transferido. Então, percebam que este fato, ele daria ensejo à hipótese de incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Pela sigla que poucos utilizam, mas agora vem se utilizando com maior frequência, do IRGC. A base a base normativa da Constituição é o artigo 153, entendendo o ganho de capital no conceito de renda. É uma coisa que eu poderia discutir aqui amplamente, mas o tempo não vai me permitir, e não é esse o foco. Pela diversidade de situação que eu poderia tratar aqui, nós não sairíamos aqui. A professora Betina, ela já confessou que fica até domingo, eu tenho certeza que ela vai no Mercado Central, deve ir em Tiradentes, Ouro Preto, provar. Minas não tem mar, mas tem bar, né? Aqui tem bons bares. Eu tenho certeza que eu não vou segurar todos vocês aqui durante muito tempo. Então eu tive que fazer um corte epistemológico para eu poder entender e ter uma linha de raciocínio. E me concentrei na pessoa física. Bom, a partir da Lei 8981 de 95, dispõe lá no seu artigo 7º que a partir de 1º de janeiro de 95, a renda e os proventos de qualquer natureza, inclusive os rendimentos e ganho de capital, percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributadas pelo imposto de renda na forma de legislação da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta lei. Como eu disse, a Lei 13.259 revolveu essa questão ao modificar a origem da alíquota, que era de 15%, criando uma progressividade nesses termos que estão aí expostos. Até 5 milhões, 15% de alíquota. De 5 a 10 milhões, 17,5%, de 10 a 30, 20%, e de 30, acima de 30 milhões, 22,5%. Uma alíquota razoavelmente alta. Mas comparado a outros países que não tributam para fins desse imposto de renda, mas tributariam a herança, a doação, há países, Estados Unidos, por exemplo, tributam 40%. Bom, na sequência, a Lei 9532, de 1997, estabeleceu no artigo 23, justamente que na transferência de direitos de propriedade por sucessão, nos casos de herança legada ou por doação em adiantamento ilegítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do decujus ou do doador. Então percebam que existe uma opção de ter a avaliação pelo valor de mercado ou pela avaliação da declaração, do valor que consta na declaração do decujus ou do doador. Como é trabalhada essa opção? Quem pode fazer essa opção? Vamos seguir que nós vamos ver isso daqui. Antes disso, qual era o tratamento anterior?
Eu coloquei ali riscado porque essas normas estão revogadas. Mas se tratava, na redação original da Constituição de 88, que competia aos estados e ao Distrito Federal, por competência, né, que tem de Estado, lá do artigo 32 da Constituição, instituir, inciso 2 do 155 da Constituição, um adicional de até 5% do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título de imposto previsto no 153.3, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. Então o Estado poderia ter esse adicional instituído. A lei, também revogada já 7.713, de 88, excluía as transferências causa-mortes e doação em adiantamento, e adiantamento ilegítimo, né, e adiantamento ilegítimo, da incidência do imposto de renda. Bom, mas voltando lá. Naquela opção, qual é a opção? Posso optar pelo valor de mercado ou pelo valor da declaração. Quem faz a opção? O sucessor ou o donatário. Se ele optar, começando por baixo, pelo valor da declaração que consta lá na declaração do imposto de renda do decujus ou do doador, não haverá incidência do imposto de renda sobre ganho de capital naquele momento. Esse imposto de renda só vai acontecer, e se acontecer, na transferência que, depois de incorporada ao patrimônio dele, ele o fizer, haverá, então, um ganho de capital. O diferimento, na verdade, um diferimento do IRGC, nessa hipótese. Mas se ele optar pelo valor de mercado, a parte de cima aí, o imposto de renda sobre o ganho de capital será pago pelo inventariante à custa do espólio. Prestem atenção nisso. À custa do espólio ou do doador. O contribuinte, então, é o espólio doador. Isso está incentivando ao herdeiro para dizer, olha, se você for pagar o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, lá na frente, quem vai pagar é você. Então faça agora a opção, porque quem vai pagar é o espólio. Prestem atenção nisso. Vamos seguir. Aqui é só uma sequência de normas, né, nesse cipoal normativo, que trata sobre a isenção. Algumas hipóteses, por exemplo, de R$20 mil em caso de alienação de ações negociadas, 35 nos demais casos, envolvendo imóveis. Esse é o artigo 22, né, da Lei 9250, de 95. O artigo 23 estabelece que fique isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até R$440 mil. Fica isento do imposto de renda, artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, o ganho oferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Percebam a diversidade de diplomas legais e diversidade de situações. Como eu disse, há um tratamento sistemático da matéria. E aí vem o problema, que, no meu entendimento, cria uma certa confusão. Qual é a base de cálculo efetiva desse imposto? Tratado no artigo 40 da Lei 11.196, que estabeleceu uma forma complexa, estabelecendo, então, criando o chamado fator de redução. Eu não vou também entrar em detalhes aqui, porque não temos tempo para isso. Mas ele cria esse fator de redução. Tudo bem. Então, acho que nós já conhecemos alguma coisa, pelo menos, sobre o imposto de renda sobre o ganho de capital. E agora o ITCD? Estamos numa federação, os estados são todos autônomos nos termos da Constituição, do artigo 18. Competência para a tributação da transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. É o que dispõe o artigo 155, inciso 1 da Constituição. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Sabemos que, por uma resolução do Senado, a número 9 de 1992, a alíquota máxima é de 8%. Não quer dizer que todos os estados adotam 8%. Cada estado adota, segundo o seu critério de autonomia federativa, a alíquota que bem entender. Ao não adotar a alíquota máxima, abre margem para que seja tributável pelo imposto de renda e ganho de capital. Na frente eu vou explicar isso.
Deveria assumir a competência tributária e a alíquota permitida. Bom, mas vamos lá. Como é Minas Gerais? A Lei A 14.941 de 2003, regulamento do ITCD 2005, que é o decreto 43981, com alíquota de 5%. Estou dando um panorama sem adentrar, porque a nossa intenção aqui é fazer uma comparação. Qual a hipótese de incidência? Eu uso aqui as palavras do professor Sacha Calmon. Universo da transmissão patrimonial por causa da morte ou da doação. Tributo acréscimo patrimonial líquido do sucessor ou donatário. Base de cálculo é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da sucessão, de sucessão legítima ou testamentária ou de doação. Pois bem, eu acho que nós já podemos comparar agora, dadas essas premissas que são muito gerais. O IRGC com o ITCD. Bom, o IRGC vai incidir sobre a diferença positiva, que eu lá mencionei no início, ganho de capital, entre o valor da aquisição e o valor de mercado. Na verdade, valor de mercado menos o valor da aquisição gera a diferença positiva, essa diferença que será tributada. E o ITCD? É sobre o valor venal, valor de mercado. O que há de coincidência, né, entre o IRGC e o ITCD? Isso daqui, o valor de mercado. Então vocês já podem vislumbrar que não totalmente, mas pelo menos parcialmente, a base de cálculo tem uma coincidência. Há uma coincidência da base de cálculo. Bom, isso significa uma coincidência da base de cálculo simplesmente? Pode repercutir numa simultaneidade de impostos ou pode se constituir em uma bitributação? O que diz a Receita? Posição da Receita Federal, e peguei isso agora, semana passada, né, no G1. A base de incidência, apesar de economicamente ser a mesma, não é a mesma, é uma parte dela, nós vimos lá. A gênese do tributo é diferente. Para os estados é a transmissão, a circulação da riqueza, que também é compartilhada pelos municípios. Isso sob o ponto de vista do imposto de renda. É outra coisa, pois refere-se a acréscimo patrimonial. Pode ser cobrado, não há o que se falar em dupla tributação ou em bitributação. Avaliou o chefe do Centro de Estudos Tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Isso é o que foi noticiado. Continua dizendo, a proposta que tramita no Congresso Nacional, o PL 5.205/2016, prevê que, pelo imposto de renda das heranças e doações, informou a Receita, também contempla o abatimento na base de cálculo do IR daquilo que for pago pelos contribuintes aos estados e municípios. Não é assim. A base de cálculo ela tem um fator de redução. Quer-se fazer um abatimento retirando a base de cálculo do ITCD. Isso é uma pretensão, mas ainda não está assim. E aí dá um exemplo de como seria uma herança de 6 milhões, né, em que o contribuinte pagou 300 mil de imposto estadual. A proposta do governo é cobrar acima dos 5 milhões, essa proposta do PL. Neste caso, haveria incidência de 15% de imposto de renda sobre 1 milhão. Entretanto, como o contribuinte já pagou 300 mil do ITCD, faria o abatimento e então a alíquota de 15% seria calculada apenas sobre 700 mil reais. Quer-se fazer assim. Muito bem. Qual é a posição já muito defendida pela doutrina? Aqui eu trago algumas impressões do Aliomar Balieiro, nosso ícone, né, do direito tributário, um dos ícones do direito tributário. E ele trabalha a questão do conceito de renda como acréscimo de valor, a teoria do acréscimo, que foi parcialmente incorporada no CTN pelo artigo 43. Né? Na enunciação teórica dos economistas, que o sustenta, envolve heranças e doações e os rendimentos psíquicos ou imateriais. Gozo da casa própria, automóvel, obra de arte, até a opinião de alguns, as horas de lazer. As legislações acolhem o conceito de renda acréscimo, que coincide com critérios de contabilidade e inclui os prêmios de loteria, mas exclui heranças e doações, sujeitas a imposto específico. Percebam que o desenho tributário feito pela Constituição é mais ou menos esse desenho. Quis dizer no 155, inciso 1, que este imposto sobre heranças e doações é estadual e a renda é federal. Posição do professor Ricardo Lobo Torres. Do ponto de vista do federalismo fiscal,
também seria ilegítima tributação, ainda que não houvesse a regra expressa de isenção, tendo em vista que o imposto causa-mortes pertence à competência privativa do Estado-membro, que repele a cobrança concomitante por outro ente público, a não ser que haja expressa previsão constitucional, e traz como exemplo a situação do ICMS relativamente ao IPI, 155, parágrafo 2º, inciso 12. E aí o professor discorda, porque isso compromete o federalismo fiscal. Professor Sacha Calmon, de plano já declara uma inconstitucionalidade da Lei 9532, de 97. O governo, contra a Constituição, o governo emitiu a Lei 9532, sujeitando ao imposto de renda, quando da morte, a diferença entre o valor histórico dos bens e direitos e o valor de mercado à hora da doação e do inventário, obrigando ao imposto os donatários, os herdeiros e legatários. A bitributação é evidente. Então, é uma corrente muito forte sobre a bitributação, porque o ganho de capital para a cobrança do imposto de renda, ele deve ser presente e não futuro. Veja que houve um oportunismo tributário da União para dizer, olha, se você fizer aqui agora, a vantagem que você vai ter, quem vai pagar é o espólio. Mas o ganho de capital não se realizou. É um futuro ganho de capital. O fato gerador é inexistente naquele momento. Como está a tributação antes mesmo de saber se tal ganho efetivamente ocorrerá? Quando se trata, por exemplo, de imóvel, pessoa física, nós temos uma compreensão de que haverá uma valorização. E se houver desvalorização, a perda de capital? Ele pagou lá no momento em que recebeu a herança, e lá na frente ele vai ter um decréscimo do valor, perdeu. Devendo a transmissão gratuita ser considerada como mera transferência de capital de uma pessoa para outra. Não é ganho de capital, é transferência de capital. Que é suscetível de imposição do ITCD e não do IRGC. Bom, temos então a professora Isabel, que tratou sobre esse assunto com muita maestria, numa revista de direito tributário. Eu acabei pecando, não coloquei o número dela ali, mas em 98 esse artigo dela. Ela começa o artigo dizendo isso, essa é a segunda linha do artigo dela. A ocorrência da morte e outros sinistros desapossam o titular de seus bens. Pode-se afirmar seguramente que inexistem ganhos de capital, decorrência de operações relativas à massa falida, no processo de falência ou causados por morte ou algum outro evento de que decorra a perda da disponibilidade econômica ou jurídica do bem. Não há ganho, há perda. A tributação do imposto de renda, sustenta a professora, tem que ser sobre o excedente de riqueza. A Constituição Federal, ela autonomizou as formas de aquisição por causa da morte e por meio de doação, atribuindo competência tributária aos estados. Nós vimos lá, 155, inciso 1. E não à União, que é o 153, inciso 3. Direito comparado. No direito comparado, é ausente a tributação simultânea de transmissão causa-mortes e doações no ITCD, correlato, e no imposto de renda. Não há precedentes. E o STF, na década de 60, já manifestou em diversos julgados, aí eu trouxe apenas 2, mas são vários julgados, a impossibilidade, a intributação das heranças e doações, ou de adiantamento de legítima, do imposto de renda. A transmissão de bens causa mortes, continua o professor, ou doação, configura acréscimo patrimonial. Isso é inegável. É acréscimo patrimonial. Mas não ganho de capital, renda. Trata-se de mera transferência de capital. A renda tem que ser pessoal e advir de fonte própria para considerar como renda. Aspecto econômico, aquela definição que eu coloquei lá com ganho de capital, peca porque basta a diferença entre o custo de aquisição e de alienação, mas não leva em consideração o aspecto jurídico. A morte gera fato jurídico novo, nova propriedade, novas declarações e novo valor. É uma transferência e não um acréscimo, uma renda. Em lugar de acréscimo patrimonial, aumento de riqueza, riqueza nova, fator essencial à renda, dá-se a perda, desapossamento, separação do patrimônio da vida e até do mundo fenomênico. Conclui aí a professora Isabel. E a guisa de conclusão, já que recebi o cartão vermelho, amarelo e não quero receber o vermelho, evidente usurpação da competência tributária dos estados.
Não é esse o desenho previsto pela Constituição na sua redação original. Há um oportunismo tributário ao antecipar uma tributação à custa de um espólio, e isso incentiva o herdeiro e o sucessor e o donatário a optar pelo valor de mercado, né? Há um comprometimento do federalismo federal, aguça essa ideia do Pires na mão, aguça a ideia que foi dita aqui de que o Estado tem que promover contramedidas, o antimíssil citado aqui pelo Visoto, né? Isso vai acabar redundando contra o contribuinte. Há, se não uma bitributação, uma simultaneidade da tributação. Isso aumenta a sensação de tributação. Isso é péssimo para a relação de confiança, boa-fé que o contribuinte tem que ter em relação ao fisco. E a ausência de ganho de capital causa mortes e doação. Eu gostaria de agradecer, são essas as impressões que eu trago e fico à disposição de todos. Muito obrigado.